Esse vídeo é um corte da live dos Meio Armadores. A gente está semanalmente na Twitch ou no Facebook. Acompanhe a gente no Instagram para ficar por dentro das nossas novidades e da nossa programação. Demorou? Bora pro vídeo. Então, não tem mais o que falar sobre isso. Vamos falar de coisa que realmente não é tão farsa assim, né? Ou que seja um pouco menos, porque vamos falar de Flamengo. E aí, essa semana perdeu a partida de ida da Recopa, mas que ainda tem condições de ganhar. Foi uma partida em que o Flamengo apresentou um bom futebol na primeira etapa, na segunda perdeu um pouco, e aí o Independente Del Valle, que é uma excelente equipe, muito bem treinada, me fugiu o nome do técnico agora, tenho que buscar aqui, mas é uma equipe muito boa, né? Haja visto, eu conheço muito bem esse time, me deixou um grande trauma em 2022, e agora vai fazer a partida de volta no dia 28 no Maracanã. E o Flamengo, apesar da derrota, ainda é favorito, Adiel Reis? Sim, o Flamengo é favorito. Vou tirar o óculos aqui, que está dando reflexo no meu rosto. O técnico é o Martim Anselmi Estevão Barros, treinador do Independente Del Valle. As chances do Del Valle ganhar... de clubes brasileiros aqui, Adiel. A chance do Del Valle ganhar, sim. Tem vantagem, está na frente. Pode ser que seja campeão. Seria uma surpresa, mas eu acho que o Flamengo é muito mais favorito do que foi contra o Al Hilal, do que foi contra o Palmeiras. De todas essas finais que o Flamengo disputou, talvez essa seja a mais fácil. Ele decide em casa, são 2 jogos, 2 chances de... Uma para errar, como já fez, e a outra que agora ele não pode. A chance de fazer história e dar um título para o Vitor Pereira, porque afinal de contas, como ele mesmo disse, ele foi para o Flamengo para disputar títulos. Agora eu não sei se ele foi para ganhar. Fica aí a pergunta. Cássio, o que você acha, meu amigo? Adiel Reis, essa questão me lembra bastante o jogo do São Paulo, porque tecnicamente o São Paulo era melhor do que o Independente Del Valle, e se tivesse 10 jogos entre São Paulo e Independente Del Valle, o São Paulo ganhava 9 e o Independente Del Valle ganhava 1. Foi justamente o que aconteceu naquela final, e minha opinião também foi o que aconteceu no jogo da final do Sul-Americana, da Recopa Sul-Americana. Acho que o time do Rio de Janeiro é favorito para virar o jogo no Maracanã no dia 28, como você bem falou. Uma questão que eu falava até no WhatsApp aqui com meu amigo Jorge Luiz, economista também, como... Salve, Jorge! Como o time lá do Rio de Janeiro contratou um técnico que não tem perfil para trabalhar nesse elenco do clube lá da Gávea. Porque, segundo ele lá, que acompanha o clube, né, já que ele é torcedor, o Vitor Pereira gosta de um futebol reativo para jogar no contra-ataque, então explora o que o time tem de pior, vamos dizer assim, que é a defesa, que não é tão boa. Davi Luiz e o Léo Pereira são laterais muito ruins, são zagueiros ruins e acabam sofrendo muita pressão e entregando muitas vezes a paçoca. Mas dentro de campo o time tem tudo para se ajeitar e virar esse jogo. O jogo, como você falou, o primeiro tempo o Independente dominou as ações, teve mais chances, e o segundo tempo muito equilibrado. O goleiro lá do Independente se esforçou também para entregar um gol lá. Teve reclamação de pênalti que o time do Rio de Janeiro, que não foi dado. Mas se fosse em jogo único, o Independente teria chance de ser campeão. Mas como é ida e volta, eu acho que o clube do Rio de Janeiro vai reverter lá no Maracanã sem problema nenhum. Bom, outra questão que chamou a atenção nesse jogo foi o goleiro Santos, né? Que assim, ele não no gol do Flamengo, ele não teve, no gol do Independente, perdão, ele não teve culpa, mas ele num segundo momento, num gol anulado pelo Independente Del Valle, saiu de maneira bizonha
E ele é um dos caras que nesse ano do Flamengo tem sido um pouco questionado, né? A torcida do Flamengo não se sente muito confiança nele. Vocês acham que o Santos é um goleiro, um ponto de interrogação dessa equipe do Flamengo? Ou não estão caçando pelo em ovo e ele é um bom goleiro? O que você acha, Adiel? Estevão Cássio, o Santos é um grande goleiro, já foi decisivo contra o Flamengo e talvez esteja sentindo a pressão de jogar do Flamengo. Jogando num time de grande torcida, está passando por um momento de instabilidade. Vou falar frases clichês agora aqui, mas é que é verdade. Parece que ele está psicologicamente instável, não sei nem se esse é o termo, mas ele está sentindo a pressão e vem cometendo falhas pontuais importantes. Essa do gol do Del Valle, por exemplo, deu para perceber que foi um certo tanto de nervosismo ali no lance, até se crucificado praticamente pela torcida do Flamengo, como foi. Mas deixaram passar porque o gol foi anulado, ficou nessa mesmo. Mas é interessante observar que, como é positivo o apoio da torcida, que é gigantesca, a pressão da torcida do Flamengo também ela maltrata psicologicamente os jogadores. Os mais frágeis, assim, os menos blindados, são os que sofrem, né? E o Santos parece ser um cara frio, um cara de boa, mas em algum momento isso deve ter afetado e ele está sentindo. Vou dizer onde começou isso. No gol do Palmeiras, na final da Recopa. Da Supercopa. Isso foi onde começaram as críticas sobre o fato de ele não ter colocado a mão na bola, não ter tentado defender. Disse que ele tirou a mão na bola. E aí isso pode ter afetado o lado mental do Santos. Pois é, lado mental do Santos e também falando do Santos. Agora, Estevão Barros, que a torcida muito comenta aí é que o Santos que joga lá no time do Rio de Janeiro não é o mesmo Santos do Atlético Paranaense. Por exemplo, no Atlético Paranaense ele ficou conhecido por ser um goleiro pegador de pênalti, um goleiro que operava defesas difíceis e um mérito chegou na seleção brasileira. Depois que ele assumiu de vez a titularidade lá, nunca mais performou e sequer agora é cogitado para a seleção brasileira. Tanto é que o clube foi na Argentina buscar um goleiro, Agustín Rossi, lá do Boca Juniors, para disputar a posição com ele. Agora, esse ponto que chama bastante a atenção do Santos, a queda técnica que ele teve lá no do Atlético Paranaense para o clube onde ele atua hoje. Como o Adiel falou, a pressão atrapalha um pouco. Parece que ele sentiu o peso da camisa, como dizem os mais experientes aí do mundo do futebol. Mas se isso acontecer de fato, não vai ser o primeiro goleiro a ser queimado lá no clube. Muralha já passou por lá, Marcelo Lomba, que é um bom goleiro, também sofreu com o mesmo problema. Entre diversos goleiros que, quando chegam num clube grande, acabam não justificando a sua contratação. Lembro eu do pavoroso goleiro Michel Alves, que fez um bom campeonato brasileiro com o Criciúma, depois foi contratado pelo Vasco em 2013. Bom, mas para esse segundo jogo, você acha que o Flamengo vai vencer com tranquilidade, vai conseguir reverter o placar? Ou que pode dar um pênalti aí? Como é que você vê aí esse jogo, segundo jogo, Cassiano? Segundo jogo, pressão no Maracanã. Vai passar muito pelo que vai ser os primeiros 15 minutos de jogo, Estevão Barros. Vamos supor que o Independente Del Valle faça um gol nos primeiros 15 minutos. A torcida que vai começar apoiando vai criar uma atmosfera totalmente negativa, jogando já uma pressão absurda que vem desde a Recopa, passando pelo Mundial, em cima do Vitor Pereira. E até mesmo jogadores experientes como o Davi Luiz, o Léo Pereira podem sentir o jogo. E haja vista também o que vai fazer o treinador Vitor Pereira. Como a gente comentou na oportunidade contra o Al-Hilal, ele fez uma modificação no intervalo, tirando o camisa 14 e o Everton Ribeiro, que jogou no Cruzeiro,
no intervalo, e ali a gente cravou que ele perdeu o jogo naquelas substituições. Parece que o Vitor Pereira, às vezes, também é um fator que acaba atrapalhando o time a desenvolver um futebol. E essa questão do Vitor Pereira, já você que gosta muito dele, né? Primeiro, eu queria também ouvir de você o seu panorama para esse segundo jogo e aproveitando esse gancho que o Cássio falou sobre o Vitor Pereira, você acha que se ele não ganha essa Recopa, já era? Acho que já era, já. O Neto, inclusive, craque Neto, que se auto-intitula craque Neto, disse que... Botou até no Twitter dele, né, craque Neto oficial. Disse, o craque Neto 10. Ainda usa 10, né? Ele disse que se o Vitor Pereira não ganhar a Recopa, ele é demitido e quem assume é o Tite. Mas é coisa do Neto. Eu acho difícil o Tite assumir o Flamengo, mas não sei também, né? Seria um grande... Esse seria uma grande contratação. Eu não acho impossível. Ele falou depois da Copa do Mundo que ia esperar um convite da Europa, mas se esse convite da Europa não vier, eu acho possível ele assumir assim, o time. Né? Não, eu também acho que seria interessante também. Acho que realmente seria a grande contratação do ano, só que mostra como a diretoria do Flamengo não tem tato, né, para achar o treinador certo de primeira. Parece que é impressionante como tem que errar primeiro para depois acertar. Voltando à pergunta do Estevão, acho que o Flamengo ganha, é franco favorito, pode fazer uma grande partida e ser campeão e, enfim, acalmar os ânimos. Aí que eu vou levantar uma questão para vocês, senhores. Eu queria saber de vocês se esse título vai mascarar o problema que o Flamengo está enfrentando, que é falta de compactação, um time muito espaçado, que não consegue armar as jogadas, que não consegue se defender bem. E conquistando a Recopa agora. Vai ser aquele oba-oba, conquistou um título em cima do Del Valle e tal. Isso vai esconder os problemas que provavelmente lá na frente vão ser apresentados e talvez de uma forma mais grave, ou se ganhar o título, dar essa sobrevida para o Vitor Pereira tentar solucionar esses problemas que eu já citei aqui para vocês. Estevão Barros, Cássio. Olha, eu acho que compra tempo pro Vitor Pereira, né? Porque o futebol brasileiro a gente sabe que os técnicos não tem muito tempo, não tem muita chance. Então eu acho que para ele esse título tira um certo peso, né? Claro que não apaga tudo, não apaga o que foi o Mundial, mas dá essa sobrevida dele poder falar, calma aí, a gente venceu o Del Valle também, e aí ele vai tentar trabalhar, né? Acho que não mascara os problemas não, até porque se vencer o Vasco, o Flamengo tem logo na sequência o clássico com o Vasco, e tudo bem, o Vasco vem num outro momento, vem numa crescente, tá buscando se reafirmar na Série A, mas não deixa de ser um clássico, né? E aí, por exemplo, ganha a Recopa e toma uma paulada no clássico, aí já volta tudo de novo. Então, eu acho que para ele é importante ganhar, porque se vem numa derrota, entrar fragilizado nesse clássico aí também é complicado. Então, acho que esse cenário pro Vitor Pereira, esse título vai dizer muito. Concordo com o Estevão, acho que vai dar uma sobrevida por Vitor Pereira, porque tem um clássico com o Vasco, aí vem a última rodada do Campeonato Carioca, vem o clássico com o Vasco, aí vem a última rodada da Taça Guanabara, aí depois já vem o mata-mata do Carioca. Ele perder, por exemplo, um clássico pro Fluminense ou pro Vasco, Botafogo, e não classificar para a final, vai criar de novo a atmosfera de pressão. E aí começa o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que tem tudo para ser um dos mais disputados dos últimos 5 anos. Aí. Essa vitória para o Del Valle acho que pode dar uma sobrevida e um tempo a mais para o Vitor Pereira trabalhar e tentar implementar o seu estilo de jogo. Bom, acho que é isso. A partida acontece no dia 28, as partidas, deixa eu buscar aqui, a partir das 9h30, jogo no Maracanã, provavelmente um Maracanã lotado, e vamos ver aí o que acontece com essa equipe do Flamengo, e vem no começo de ano aí um pouco turbulento, ao contrário do que muitos imaginavam, depois de na temporada de 2022 ter ganho a Libertadores e também a Copa do Brasil.
Bom, senhores. Um abraço, Vitor Pereira. Tamo junto, hein?